Boa noite. Antes de darmos início, gostaríamos de compartilhar com vocês, o público deste festival, um fato para nós significativo que envolve a composição dessa mesa. Como tinha sido já divulgado nos canais do museu, a mesa 4 originalmente contaria com a presença da escritora e jornalista Gabriela Winer. No entanto, a autora nos escreveu cancelando a sua participação no festival. Nós lamentamos muito essa ausência por se tratar de uma autora jovem, com uma obra instigante, pautada por uma visão decolonial, que consideramos importante para as discussões do festival. Contudo, no momento em que lamentamos a ausência da autora, lamentamos, na mesma medida, o motivo apresentado para o cancelamento da sua participação. A justificativa recebida foi a de que a autora, por conta da guerra, não se sentia confortável aceitando um convite vindo de um espaço que, abre aspas, depende em maior ou menor medida do Estado de Israel, fecha aspas. Nos surpreendeu a sentença, a qual respondemos esclarecendo que o Museu Judaico de São Paulo não depende em nenhum grau de Israel, não recebe recursos de Israel, nem mantém relação formal com o governo de Israel. Aproveitamos para comunicar que o museu é apoiado apenas por pessoas e empresas no Brasil, possui autonomia política e atua fortemente na defesa de valores democráticos, na promoção de espaços plurais e com apreço pelo constante diálogo. Mesmo com o nosso esclarecimento, a autora se recusou a participar do festival. Tal cancelamento, com base nas justificativas apresentadas, nos mostrou pelo menos duas coisas. A primeira é a equivocada e perigosa associação entre um governo e um povo. Sendo mais específicos, nesse caso, entre o que é uma instituição judaica independente no Brasil, que se dedica à pluralidade dessa cultura, e as políticas de um determinado governo. Fossem os povos, os indivíduos e as instituições da sociedade civil responsabilizadas pelos equívocos e desmandos de seus governos, haveria pouca gente no mundo com quem conversar. A segunda coisa que esse fato nos relembrou é que esse tipo de associação equivocada, ou dizendo o termo correto, esse tipo de preconceito, não só diminui e estigmatiza o outro, mas tem o objetivo de silenciar e cancelar o outro, logo em seguida se retirando, em vez de buscar o diálogo. Resumindo a equação deste que é um fenômeno cada vez mais comum, o estigma nos afasta do outro. Pois bem, essa arena, esse palco, é um espaço de diálogo. E nós, equipe do museu e curadores, acreditamos que é preciso promover fóruns qualificados de debate que permitam a escuta do outro e onde complexidades, contradições e dúvidas possam construir uma visão mais real e também mais humana do mundo. Assim, muito mais do que remoer o acontecimento em si, fomos convocados a pensar a partir dele. E é a partir desse acontecimento que apresentamos a vocês esta última mesa de hoje, intitulada Tal Mãe, Tal Filha, que nos convida à seguinte reflexão, e eu leio aqui brevemente a sinopse da mesa. A guerra entre Israel e o Hamas traz consequências também para quem vive a milhares de quilômetros do Oriente Médio. A dor desencadeada pelas cenas de violência e o bem-vindo desejo de agir para transformar a realidade podem produzir percepções que confundem governos e sociedades, estados e povos, resultando na inviabilização do diálogo com o outro, transformado em inimigo. Nesta mesa, uma jornalista e uma psicanalista, ambas mães não judias, cujas filhas mantêm relações com o judaísmo e com Israel, conversam sobre imaginários, cancelamentos e interditos que ameaçam todos nós. Temos a honra e a alegria de chamar ao palco as nossas convidadas, Micheline Alves e Vera Iaconelli, com a mediação da jornalista e diretora de comunicação do Museu Judaico de São Paulo, Marília Neustein. Obrigada. Difícil, hein? Começar uma mesa depois desse anúncio, né? É uma alegria imensa estar aqui nessa mesa com esse tema, depois de ter digerido, né, como museu, junto com os curadores
todo esse cancelamento. Então, eu fico muito alegre de estar ao lado de mulheres que eu admiro e acompanho o trabalho já há muitos anos. Essa mesa nasceu também, em parte, pelos motivos descritos aqui pelos nossos curadores, e uma busca por respostas menos simplificadoras para os muitos conflitos. Nosso festival toca, em quase todas as mesas, nos aspectos da alteridade, algo muito presente na cultura judaica. Essa reflexão, hoje aqui, é feita pela lente da maternidade. Vera e Micheline, por meio de suas filhas, viveram mudanças da perspectiva sobre Israel, sobre o conflito, tão doloroso que mobiliza todos nós. Vera, psicanalista, Micheline, jornalista, duas profissões que cultivam uma escuta pouco acomodada, uma escuta desafiadora, que busca nuances e escapa do binarismo. A Vera é psicanalista, fundadora do Instituto Gerard de Psicanálise, doutora em psicologia pela USP, é colunista da Folha de São Paulo, autora dos livros O Mal-Estar na Maternidade, Criar os Filhos no Século XXI, coorganizadora da coleção Parentalidade e Psicanálise, junto com Daniela Tepper, mãe Thais Garrafa, mora em São Paulo e é mãe da Gabriela e da Mariana. A Micheline é jornalista, é roteirista de televisão. Trabalhou durante 20 anos em publicações impressas e projetos digitais e, desde 2017, é pesquisadora e redatora dos programas Conversa com Bial e Som Brasil da TV Globo. Mora em São Paulo e é mãe da Luísa e da Dora, que estão aqui na plateia hoje. Para começar a nossa conversa, eu queria pedir para a Micheline e para a Vera compartilharem, em formato de testemunho mesmo, um pouco da experiência que elas tiveram com as filhas delas sobre o assunto de Israel, sobre o conflito entre israelenses e palestinos. Micheline, vou começar com você. A Luísa, sua filha, se converteu ao judaísmo e migrou para Israel. Como foi para você essa decisão? Boa noite, primeiro. Muito obrigada por estar aqui, estou muito honrada. Muito feliz com essa discussão, com essa limonada que está sendo feita a partir da recusa da Gabriela. Para resumir, eu acho que a gente precisa... É um processo todo que teve muitas nuances, muitas descobertas. Assim, a Luísa hoje... Eu sou mãe de 2 pessoas. A Luísa, que é a minha filha mais velha, está fazendo 27 anos agora, domingo. E ela se converteu formalmente ao judaísmo aos 18 anos. Então, isso já tem 9 anos. Mas o processo de conexão que foi aparecendo com o judaísmo aconteceu 6 anos disso, né? Por volta ali de 12 anos de idade, a Luísa demonstrou um interesse por essa cultura, por um grupo de pessoas judeus que ela conheceu basicamente na escola. E, naquele momento, para mim, houve uma... Eu achei curioso, não havia nenhum estranhamento. Assim. À medida que os anos foram passando, eu entendi que isso se transformou num interesse muito forte, que ela foi descobrindo como uma identidade mesmo, né? Que ela foi achando em si mesma essa identidade judaica que ela foi buscar e confirmou e reafirmou e tal. Respondendo à tua pergunta, assim que apareceu, eu achei muito curioso. Quando isso aconteceu, eu obviamente me fiz perguntas, assim, o que será que ela está buscando? Por que será que ela está tão interessada? Assim? E tinha ali as minhas teorias sobre isso. Assim. Talvez a questão religiosa, mais do que religiosa, talvez dos ritos, que eu vi que para ela era muito interessante. A primeira vez, assim, para resumir, em que isso se manifestou, assim, eu gosto muito disso aqui, foi um dia que ela dormiu na casa de uma amiga, nessa idade, assim, 12, 13 anos, e voltou, era uma sexta-feira, e ela voltou no sábado contando que tinha havido o jantar, o Shabat, e velas acesas, história, e pelo que ela contava, eu entendi que ela tinha feito muitas perguntas e voltou muito encantada por essa história, né, que é bonita mesmo. E na minha casa nunca houve muito essa dimensão
desse ritual. Eu não sigo religião nenhuma. Minhas filhas não foram batizadas, assim, para desespero da minha mãe, que não é uma católica super praticante, mas gostaria de que certos símbolos tivessem sido observados. Mas isso, para mim, não era importante. Eu tinha até um certo incômodo. Então, num primeiro momento, eu falei, nossa, o que será que ela está buscando? Ela está sentindo falta de uma coisa que eu não sinto, talvez, né? Depois pirei um pouco mais, até na psicanálise, assim, nossa, eu já era separada do pai dela, o que ela está buscando? Ela precisa de autoridade, por que essa figura, um rabino? Porque o que aconteceu é que ela começou a se envolver muito com essa comunidade e o que é fundamental, ela entrou num movimento juvenil de jovens judeus ligados um movimento ligado à CIP, a Congregação Israelita Paulista, que é a Hazit, um movimento juvenil, sionista e tal. E aquilo, para mim, teve um corte do tipo, nossa, mas espera, por que você está frequentando esse lugar? O que é esse lugar? Eu lembro o dia que ela falou, uma amiga me convidou para ir na Hazit, que é esse negócio, e eu falei, eu estava almoçando com um amigo que é judeu, jornalista, e falei, pelo amor de Deus, o que é Hazit? E aí ele falou, nossa, eu fui da Hazit, eu fui para Israel com 18 anos, isso já tinha 40 anos, pela Hazit, não é religioso. Eu falei, imagino que não, porque ela é uma não judia que está sendo super aceita, acolhida. O que acontece, então, é que a Luísa entra nesse movimento, se identifica muito com esse movimento, e, a partir daí, entra numa descoberta, numa viagem que é muito interna, sobre fazer parte dessa comunidade, se sentir muito parte dessa comunidade. Quando ela fez 18 anos, houve a decisão da conversão. Ela entendeu que ela já estava programada uma viagem desse grupo de jovens para Israel. Para isso acontecer, era uma viagem para jovens de famílias judias, então para ela era muito claro que assim, ela queria muito fazer aquela viagem com aquele grupo que ela conhecia há muitos anos, e a condição para fazer isso era o judaísmo, a conversão formal. Ela me falou, olha, eu vou fazer, se para eu fazer essa viagem no ano que vem eu preciso dessa preparação, eu vou fazer. E eu achei muito interessante, para mim, como mãe, né, já que maternidade também vai ser aqui um fio condutor da nossa conversa, essa coisa de uma escolha, de uma clareza. Ela teve sempre uma clareza sobre o que ela queria. Então, por exemplo, esse comunicado eu quero fazer essa viagem. Já me falaram, para fazer essa viagem tem que ser judia. Então, durante esse ano, eu vou fazer esse processo de conversão, que é estudar o judaísmo, a Torá e tal, na CIP mesmo. Em nenhum momento me veio um desejo de, não, como assim? Por quê? Inclusive porque se trata de estudo, né? E eu falei, cara, então tá bom. Eu não sei se eu entendo integralmente essa busca que você está fazendo e essa escolha que você está fazendo, mas assim, não sou eu que vou dizer, não vai estudar tal assunto, estuda outra coisa, né? E isso eu acho que é uma coisa legal de dizer, que eu acho que a maternidade, a gente tem essa tendência de projetar muito, né? Você tem uma criança, fica imaginando um certo molde, as coisas que você quer apresentar, o que você acha interessante e tal. E o processo da Luísa foi um processo que me mostrou muito também o quanto a autonomia que uma criança e uma jovem pode ter. Então, nada desse caminho fui eu que apresentei. Nada. Eu tenho amigos judeus, mas isso nunca foi muito forte, essa questão. Vamos um dia na sinagoga, sei lá, no máximo, talvez um casamento. Então, um processo que é totalmente dela, o que eu acho que eu consegui, que eu gosto de ter conseguido, que eu sinto um certo orgulho, é de ter acolhido a busca dela. Então, vai lá ver. E aí, só para terminar, nesse ano, aos 19, já convertida, ela passou um ano em Israel, era um intercâmbio super interessante. Muitos dos meus amigos assim, mas sua filha vai para Israel, você está louca, ela é convertida, jamais vai ser aceita como uma judia de verdade, ela vai ser discriminada. E aí todas aquelas coisas, eu vi a mesa do Michel, acompanho o Michel German há um tempão, essa coisa desse judeu imaginário que vai segregar e tal, estava todo ali.
Mas em nenhum momento eu tive esse desejo de assim, não, melhor não sei lá o que ela vai passar por lá. Eu sempre achei que assim, vai lá então, estuda lá, vê lá. E só para conectar com uma coisa que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, eu sou uma pessoa de esquerda e naquele momento da ida para Israel, uma grande preocupação que eu tinha era se ela sabia o que eram os territórios palestinos, a questão da Palestina. Isso, para mim, esse cacuete que a gente está vendo exacerbado hoje, que é assim, não, você vai para Israel, mas espera aí. Essa coisa de você, não, gosto de Israel, mas eu preciso deixar muito claro que existe a Palestina, que a gente respeita a Palestina. Isso, para mim, era muito importante. Óbvio, continua sendo, mas é uma lembrança que eu tenho de assim, olha, como realmente é uma coisa que atravessa isso assim. Não pode gostar de Israel sem pagar esse pedágio, né? Então é isso. A partir daí, muitas coisas interessantes e complexas foram acontecendo, muito bonitas. Ela hoje é cidadã israelense, está há 5 anos morando lá. Está aqui agora, evidentemente, por causa da guerra, isso trouxe ela para cá, e todo esse processo é um aprendizado sem fim, assim, de uma história que eu consigo ver muita beleza e consigo ver muito aprendizado das duas mulheres, né? E, na verdade, até da Dora, minha outra filha, a gente, agora em agosto, teve em Israel, fizemos uma viagem que era eu e as duas, e acho que foi um momento muito lindo, muito especial para as três em momentos muito diferentes, né? A Dora tem 12 anos, elas têm uma idade de diferença enorme. Então, é um processo que chegou para mim pela minha filha e que me fez descobrir um monte de coisa. Assim, quando a gente estava conversando sobre fazer essa mesa, nosso amigo Teté, Ricardo Tepperman, até falou: essa mesa podia se chamar Escute as Filhas. E podia mesmo, que é isso que eu fiz e me dei bem, escutando minha filha. Inclusive, a gente quer agradecer o Ricardo Tepperman, aqui, que ajudou na concepção dessa mesa e no aceite das convidadas. Obrigada, Teté. Vera, a sua filha Gabriela entrou em contato com Israel, tendo uma vivência por meio dos afetos e dos sentidos, né? Se a gente falar da gastronomia, né? Como é que você acompanhou e acompanha essa experiência? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Que bom que deu certo para estar aqui, estou muito grata. É muito esquisito falar da minha filha em público, gente, vocês não estão entendendo. E a minha que está aqui, querida, estou olhando para cá. É muito bizarro, né? Mas eu até a gente tem conversado todo dia sobre esse tema, porque ela faz, para encurtar um pouco a história, a Gabriela foi fazer gastronomia na Itália, numa cidadezinha minúscula que chama Braga, uma espécie de Ouro Preto da gastronomia, então é uma cidade universitária, enfim. Porque ela tinha feito gastronomia aqui, mas ela descobriu que não queria trabalhar na cozinha, ela queria uma coisa mais antropológica, entender mais a relação do alimento com a história, enfim, tinha toda uma questão. Então ela foi para Bra, e lá acabou que os italianos ficaram um pouco separados das pessoas que vinham de fora, porque ou não falavam muito bem o inglês, ou, enfim, não estavam tão interessados nos estrangeiros. Enfim, eles acabaram fazendo uma turma muito diversa. E ela foi experimentando essas relações até que ela se identificou muito com os israelenses, que ela falou: gente, eles são muito parecidos com a gente, eles são muito engraçados. Enfim, ela fez uma patotinha. E aí, ela está lá 2 anos. Quando se passou 1 ano e meio, ela foi acampar com os amigos em Israel, no norte de Israel. Voltou muito encantada com o estilo de vida, com a simplicidade, com o jeito desses amigos. E aí, quando eu fui visitá-la, agora em junho, ela falou: mãe, vamos para lá? Eu falei: vamos para lá. Né? E aí a gente foi uma experiência adorável, deliciosa, muito bacana. Então, e aí eu conheci esses amigos, foi aniversário dela, a gente teve toda uma possibilidade de eu saber então quem eram essas pessoas, qual a graça, né, o que ela tinha visto nessa turma. E uma turma muito diversa também, não só israelenses, uma turma muito diversa. E, de repente, eu volto para o Brasil, está tudo lindo, e explode a guerra. E a primeira notícia que ela tem é que uma pessoa com quem ela acampou foi morta na rave, né? E que os outros amigos todos tinham que
prestar contas, né, voltar para o exército. Enfim. Alguns já traziam histórias muito tristes da experiência de exército ter sido ruim, enfim, outros não, uma experiência mais burocrática. Então, cada um tinha a sua história, né? E ela se viu numa situação muito sofrida, ligava direto. Mãe, mas espera aí, mas o ACF vai para o fronte, a ABL vai para não sei aonde, a outra vai ficar. E imediatamente, quando teve esse evento, eles se comunicam muito através da questão da comida mesmo. Eles têm, toda hora que você liga para ela fala, estamos comendo. E nunca estamos fazendo uma refeiçãozinha. É sempre uma coisa de comensalidade, de trocas, né? Imediatamente eles fizeram um jantar para os israelenses, né, para encontrar, para poder acolher, né? Mas ato contínuo teve a resposta do governo, que foi uma resposta extremamente violenta, e isso criou para ela um dilema pessoal, né, profundo. Ela falou: mãe, mas o que eu faço agora? Assim, quer dizer, então tem os meus amigos judeus, meus amigos israelenses, meus amigos não judeus, eu não judia, tendo que me haver com esse dilema moral em relação à contraofensiva. E aí eles começaram a fazer um movimento para juntar, tentando chamar os judeus para conversar sobre isso, e ela se associou a um grupo para discutir então, como é que o campus da universidade ia lidar com aquela diversidade, né? Tem judeus israelenses, tem não judeus, tem árabes, como é que as pessoas não iam se matar lá dentro, né? Como elas iam manter o diálogo, continuar sendo colegas, como fazer essa coisa funcionar. E aí eu entrei acompanhando um pouco ela num turbilhão você pega uma menina de 26, para mim é uma menina, eternamente vai ser nossa menina, né? Assim, mas assim, um turbilhão da possibilidade de criar espaços de diálogo com pessoas que estão vivendo uma coisa que é muito terrível, muito sofrida, e como manter abertos esses espaços, né? Então ela está lá num grupo de Food and Justice que trabalha com isso, bem diverso, e toda vez que ela tem uma ação, a gente vai fazer uma ação, a gente vai fazer um minuto de silêncio no campus com todas as pessoas, né, lamentando todas as mortes, toda e qualquer morte. E aí ela vai e conversa com os amigos israelenses para ver como é que eles sentem em relação a isso. Aí ela vai, conversa com ela está fazendo um caminho assim muito, muito curioso. E aí, quando veio essa possibilidade de estar aqui hoje, ai, gente, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, porque eu me senti numa coisa um pouco nova, né? Influenciada pela minha filha, me senti convocada pela minha filha, né? Porque eu estou muito sensibilizada pelo que ela está vivendo lá, porque ela me liga. Até então ela não me ligava todo dia, claro, né? Depois que eles vão morar fora, eles não querem mais saber da gente. Mas ela começou a me ligar todo dia, porque todo dia ela tinha uma questão. Mãe, a Sharon, eu estou tentando explicar para ela tal coisa, ela me fala tal coisa, eu não sei como chegar. A Pele já não quer conversar mais comigo, mas quem sabe agora. Então tem toda uma. É muito duro, é muito, muito terrível. Mas a gente sabe que o jeito é o diálogo. E assim, eu acho que para encurtar mais, né, porque me empolguei aqui, mas tem uma questão que é assim: se eu não tivesse ido para Israel, se eu não tivesse convivido com esses jovens, se eu não tivesse tido essa experiência este ano, será que eu estaria implicada neste acontecimento como eu estou? Porque a gente está em plena guerra da Ucrânia, né, que nos trouxe imenso sofrimento. No entanto, o fato de eu não ter amigos ucranianos, nem russos, me dá uma distância outra. E essa proximidade, que é exatamente o que eles estão tentando fazer ali, que eu acho que é exatamente o que a gente está tentando fazer aqui hoje, essa proximidade, ela humaniza as pessoas, ela impede que a gente veja o outro, porque a desculpa da guerra é sempre o outro é um animal, né? A gente pode matar porque ele não é gente, ele não é como nós. E essa possibilidade de sentar e comer na mesma mesa, né? Implica em humanizar o outro e ter que se colocar de uma outra forma. Isso eu estou muito sensibilizada com esse processo dela nesse lugar, né? Só um aviso público que podem fazer perguntas por escrito. Tem pessoas aqui na sala que podem levar o papel até vocês. Vera, pegando um pouco esse gancho e também o que você falou, Micheline, dessa questão, né, que você precisou pagar esse pedágio, né, e de algum jeito a gente sabe que a maternidade ela dá uma leve embaralhada nas nossas certezas, né?
Então, através dessas vivências, eu queria perguntar se vocês tiverem alguma certeza assim, que caiu por terra no meio desse processo com elas. Assim. Certezas políticas, certezas, enfim, não só acerca do conflito, né? Mas não, a gente sabe que não é assim, eu era assim e virei assim, né? Mas algo que nesse processo foi transformador para vocês. Você diz mais recente, como mãe? Agora, não. Circunscrita a essa questão de Israel, do conflito e tudo isso que você está dizendo que aprendeu e aprende com a Gabriela. Eu acho que, para mim, a grande coisa que aconteceu esse ano foi reconhecer que, depois de 26 anos cuidando dela, eu tive que fazer uma retificação subjetiva de que ela não é mais cuidável no sentido de uma criança, né? Quer dizer, a gente se cuida como a gente cuida de um adulto, numa troca, né? Bem mais horizontal. Então, esse fato dela se posicionar politicamente de um jeito tão adulto e tão interessante, tão ético, eu diria, me envelheceu 100 anos, assim. Porque, de repente, eu sou mãe de uma mulher, entendeu? Então, já não... É outra relação. Então, é uma relação de cuidado eterno, obviamente, a gente sempre se cuida, né? Mas criou uma horizontalidade e uma possibilidade de escutá-la não mais como café com leite, porque a gente insiste nesse lugar de deixar os filhos como café com leite, porque a gente fica num lugar de poder, né? Mas essa foi a última pedra, assim, que desabou todo esse lugar meu. Não como mãe, eu vou ser eternamente mãe dela até o fim, né? Mas tem uma horizontalidade que se criou com essa experiência, né? A guerra amadurece, né? As pessoas, mesmo quem está longe, porque ela é de uma violência que você tem que mostrar. Não dá mais para esconder os seus recursos e se fazer de criança, né? Eu acho que ela mostrou que ela não é mais criança mesmo, né? Eu acho que eu fiz 100 anos antes de você, alguns anos atrás já. É muito interessante isso, né? Quando os filhos se tornam adultos, tem uma filha que é adulta que vira uma mulher, que é exatamente o que você está dizendo. Não é exatamente de igual para igual, eu sou a mãe, mas você observar que a pessoa, de fato, ganhou autonomia, cresceu, faz suas escolhas, está num caminho, foi morar no Oriente Médio, imagina. Respondendo à tua pergunta, Marília, assim, eu não sei se eu tinha alguma certeza juramentada que tenha caído por terra, mas eu me entendi uma completa ignorante na época sobre o lugar onde ela estava indo viver. E isso, talvez porque eu sou jornalista e tenho uma curiosidade natural, assim que aconteceu esse processo dela, eu também resolvi entender que lugar é esse em que ela foi viver, qual é a história daquilo lá. E a Luísa mudou para lá oficialmente, né, porque ela fez aquele intercâmbio ali primeiro, passou 10 meses lá, uma viagem super interessante, voltou. Mas desde janeiro de 2019 ela imigrou de fato, né? E é cidadã israelense, reconhecida, tem seu passaporte, é uma cidadã de lá e tem aquele lugar como um país dela. Ela tem dupla nacionalidade, tá? Então o país é o Brasil e é também Israel. A partir dali, de 2019, eu entrei numa viagem de muita curiosidade, de muita descoberta sobre esse lugar e, evidentemente, sobre o conflito que existe nesse lugar. E eu tive a sorte de, já naquele ano, no primeiro ano que ela estava lá, eu fui convidada a fazer uma viagem para Israel, que foi muito interessante, porque era uma viagem promovida pelo IB, Instituto Brasil-Israel, que tem uma finalidade de apresentar para um grupo de pessoas a pluralidade daquela sociedade, um pouco derrubar essa ideia. A gente tem uma Israel imaginária, que é isso, na minha cabeça era muito austera, meio careta, aí você fala, não, mas parece que tem até uma parada gay, muito bom, as ignorâncias que a gente tem, assim, nossa, parece que é um lugar... E aí é no Oriente Médio, né, um país
com lugares que são claramente, sei lá, com uma cara europeia, mas ao mesmo tempo também árabe, assim, tudo muito interessante. Eu fiz uma viagem que tinha esse objetivo de mostrar a sociedade israelense de várias maneiras e também os territórios palestinos, que foi, assim, uma grande transformação para mim. Tá nessa viagem, que durou umas 2 semanas, em que eu fui, e eu lembro, primeiro território que eu fui, a gente foi a Belém. E é isso, quando você chega ali, Israel, vários lugares, em vários lugares, essa fronteira com a Cisjordânia tem muro, né? Tem um muro. Então tinha aquela coisa de você estar indo, sei lá, de Tel Aviv a Jerusalém, que é uma viagem, sei lá, de 1 hora de carro, e em partes você tem esse muro grande, né, de concreto. E você sabe que, né, que tem uma outra coisa ali do outro lado do muro, mas, de certa maneira, aquilo está interditado para muita gente. Então, ser convidada para estar ali, entrar ali, foi muito interessante. E no dia que a gente foi a Belém, com o grupo da viagem, eu consegui incluir a Luísa, ela já morava lá, e convidei ela, e ela foi com a gente. E esse dia, para mim, eu lembro, é um dia de muito aprendizado, assim, porque tinha essa coisa. O nosso Cicerone, em Belém, era uma pessoa, um palestino, que faz parte de uma organização chamada Combatentes pela Paz, que daí é essa primeira coisa que você descobre, quer dizer, é óbvio, eu também não sou tão binária, assim, eu sei que uma sociedade é muito diversa, plural e tal, mas eu fui apresentada por uma pessoa que vive todas aquelas dores de quem vive num território, que está ocupado, que está murado, e num momento da história em que, de fato, a integração é muito difícil, né? Eu me lembro que uma das conversas era exatamente sobre isso, quanto em outras gerações, sem muro, era possível você ter esse encontro. Uma criança palestina vai conhecer uma criança judia. De uns anos para cá, isso foi ficando muito difícil. A gente passou por lugares em que a observação era essa, assim, esse menino nunca viu o que mora do lado de lá do muro. E isso, obviamente, cria um outro contexto, uma outra história dentro desse conflito. Então, eu mergulhei, voltei de lá muito fascinada e assim, muito louca para entender a história daquele lugar. E fiquei muito fascinada assim, pela história do sionismo. É muito louco, porque hoje isso é quase um palavrão, assim, como sionista. Eu achei muito legal que o final da fala do Michel German hoje foi um pouco o que ele chama uma saída de armário, uma reafirmação assim: eu sou sionista, e eu sou sionista porque eu quero o Estado de Israel e o Estado palestino e várias outras coisas. Então, essa coisa desses nossos tempos em que certos termos, de repente, você vê que eles ganharam um significado, um pouco como a gente ouvia o comunismo virar um xingamento e o liberalismo, essa coisa das palavras terem ganhado uma vida muito própria e muito delirante, né? Especialmente na internet. Então, tem uma coisa também que eu me vi muito fascinada por esse movimento de criação de um Estado israelense. E aí, evidentemente, isso também me leva a querer estudar, e eu fui fazendo isso, entender, então, que projeto de Estado palestino já houve. Eu fiquei muito fascinada pela história dos acordos de Oslo, né, aquela tentativa frustrada, mas que existe essa sensação de quase chegamos num momento de paz. Como é que se chega àquele aperto de mãos entre atores que poucos anos antes, imagino, jamais se olhariam olho no olho. Então, eu fui ficando... E tudo isso foi esse processo que me trouxe, né? O fato dela ser uma cidadã desse lugar me conduziu para entender mais desse lugar. E a verdade é que assim, é muito difícil de entender. O que eu acho muito difícil de falar sobre esse assunto hoje, com a guerra em curso, e uma guerra muito brutal, né? Muito brutal, muito absurda, é que, hoje em dia, as pessoas enxergam isso como uma coisa ou outra. E eu acho que, por essa vivência, por ela viver nesse lugar, eu consigo... assim, eu fiquei absolutamente chocada, evidentemente, no dia 7,
e não só chocada com as notícias, né? Eu recebi um telefonema da Luísa no dia 7, muito apavorada com os amigos que estavam na rave, com amigos com quem ela já não estava conseguindo contato. Tudo muito brutal. Mas, em seguida, também, tudo que a gente assiste que está acontecendo em Gaza é muito brutal, é muito indefensável. E, de alguma maneira, hoje a gente vive nesse lugar em que assim, você deveria escolher qual dessas dores é mais válida e quais são os critérios para você sentir essa dor. É o número de mortos? É a força desse exército? É a brutalidade desse grupo terrorista e tal? E o que acontece é que, felizmente, eu acho, felizmente, talvez, eu não sei se o jornalismo me trouxe isso ou se eu virei jornalista porque eu penso assim, o mundo não é assim binário, especialmente numa situação como essa. Está dolorido demais para todo mundo que está ali. Assim. Então, acho que eu nem estou respondendo mais o que você perguntou, que era sobre certezas que caíram por terra, mas assim, uma percepção que eu tenho hoje sobre esse assunto é a de que quando você resolve, quando essa reação que decide e que cria uma certa explicação dentro da própria cabeça, né, de que há um culpado para aquilo ali acontecer, né, ou, por exemplo, o sionismo, a própria ideia de haver um Estado de Israel vira uma coisa que não se pode aceitar se você é uma pessoa de direitos humanos, uma pessoa de esquerda. Eu acho tudo muito maluco, delirante. Assim. Então, eu aprendi muita coisa, continuo aprendendo, não estou longe de ser uma especialista nesse assunto, mas realmente eu acho que esse mergulho que eu fiz para entender onde ela estava me tornou muito mais interessante, muito mais, me deu, eu não sei se clareza é a palavra, porque é tudo muito complexo, assim, mas eu consigo ouvir, por exemplo, a fala de ontem do David Baddiel, sobre se você não pode esquecer assim, em que circunstâncias esse Estado foi criado. Você não pode esquecer que essas pessoas estavam fugindo. Imagina o que era ser um judeu em 1947, pelo amor de Deus, como assim? E aí, ao mesmo tempo, as decisões políticas que foram levando, e as guerras, e as maneiras de se defender que foram levadas, que foram levando a esse estado de hoje, em que quem está de um lado do muro não vai nunca conseguir apertar a mão de quem está do outro lado, é muito duro, é muito brutal. Acho que eu já fui para uma digressão aqui maior do que você perguntou, é porque eu fui muito tomada por esse assunto, muito tomada. E eu acho que isso traz uma dificuldade imensa assim, de conseguir dialogar. É um assunto difícil. Então, às vezes, uma coisa que me deixa meio indignada, ou meio assim, nossa, juro que essa pessoa está dizendo isso, pensa isso. Eu não tenho tido muita força de discutir. Né? Eu acho maravilhoso quando eu vejo Michel, uma pessoa que está ali apanhando e tal, e conseguir falar. Eu não tenho conseguido falar muito. Mas, só para terminar essa resposta, ela veio para cá. A gente conseguiu chorar junto, se abraçar. Eu acho que ainda é um processo de luto, né, que ela está vivendo. Acho que nessa idade tem uma certa ansiedade, precisa sair, a vida precisa retomar, e acho que ela está aprendendo de um jeito muito duro que certas coisas vão levar um tempo para ser retomadas. Mas eu aprendi um monte de coisa que eu não imaginava, que foi minha filha que trouxe. Não é que você fez uma digressão, você está indo pelo caminho aqui que eu estou propondo. Eu ia falar mesmo da escuta, eu acho. Né? Falei isso um pouquinho na minha abertura, e acho que tem a ver essa escuta da psicanálise, né? O que você escuta na clínica, Vera, não tem bonzinho e malzinho. Né? Acho que uma pessoa tem sentimentos de muitas ordens, né? E acho que no jornalismo também a gente aprende por aí, né? Se você é um bom jornalista, né, você tem que procurar o que não é óbvio, o que não é fácil, né?
E a gente sabe, bons jornalistas querem entrevistar as pessoas menos entrevistáveis, né? Então, queria perguntar para vocês, porque essa mesa nasceu de um cancelamento, né? Nasceu de um não diálogo, né? E também por isso convidar vocês que acho que estão falando sobre essa escuta, né? Então, queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que isso vai dando uma certa marca, né, das como as soluções vão fechando portas, né, como elas vão marcando uma intolerância generalizada e essa coisa da internet que cria a possibilidade de você dizer um não meio mágico, né, sem ter que se comprometer, meio às vezes anônimo, cancelar o outro sem ter que dar a cara para bater, sem ter que se colocar o próprio corpo, né. E as polarizações que você traz, né, são importantes porque elas estão incrementadas também por esse mundo da internet. Elas estão. Se a gente já tinha dificuldade dialógica, a gente não pode esquecer que tudo que se passa hoje é atravessado pelas redes sociais, atravessado por essa possibilidade de anonimato, essa possibilidade de fazer cardumes, né, que vão ora para um lado, ora para o outro, em busca de likes. Então, será que o que estava colocado ali, né? Quer dizer, então, se eu apareço num evento, num determinado lugar, compromete a minha imagem em outro lugar, quer dizer, a gente não consegue se explicar e ter uma réplica diante de uma fala, né? A gente vai ter que conviver com os cancelamentos, é isso, e manter a nossa ética. Eu acho que a Gabi, que eu estou admirando muito dela, nessa vivência que ela está tendo, que ela falou, mãe, ou eu banco aquilo que eu acredito, e as pessoas eventualmente ficam com raiva de mim, pode acontecer, ou eu fico com raiva de mim. E eu só tenho uma escolha aqui. Eu prefiro que o outro fique com raiva de mim do que eu fique com raiva de mim, porque eu não vou conseguir dormir à noite, né? Então, os outros eu consigo lidar. E foi essa escolha que ela fez. Então, não é sem cancelamento, né, a posição ética que a gente tem. Eu acho que a gente tem que poder bancar isso. Quando eu voltei de Israel, é muito raro eu colocar fotos minhas no Instagram pessoais. Mas eu voltei tão encantadinha que eu botei uma fotinha, assim. Caramba, que eu apanhei por causa dessa foto. Tipo, como se fosse proibitivo ir lá. Assim, uma coisa não pode aparecer lá. E ali já acendeu uma luzinha deste patrulhamento, neste nível, que me chocou muito. E desde então isso só piorou, né? E eu não tenho dúvida que estar aqui com vocês hoje também vai ter repercussões, né? Importantes. E eu estou louca para que isso aconteça mesmo, porque se a gente não se posicionar, as coisas não repercutem, elas não viram falas, não são discutidas. Quem tiver que cancelar, já vai cancelar, já estava previsto isso, né? Então, eu acho que a gente vai... E também vai separando um pouco o joio do trigo nessa relação, né? Eu acho que tem pessoas que a gente dá... Graças a Deus que cancelaram a gente, né? Porque se não cancelaram é porque não entenderam nada. Né? Às vezes eu posto umas coisas e as pessoas falam assim, nossa, nunca mais eu vou te ler, mas eu penso, mas desde quando que você me lê? Assim, o que você não entendeu, né? Então, são coisas que dão, né? Que dão uma... A gente tem que dar a cara para bater, às vezes, não tem jeito, né? Livramento, que chama. Eu ia mediar a mesa com a Gabriela, estava me preparando, e é muito... É muito pedagógico tudo isso, assim, né? Porque é uma escritora super interessante. É um livro super interessante, o mais recente dela, chama Exploração. Todo mundo merece ser lida. Mas a gente leva um certo choque, assim, mas jura que essa pessoa que está formulando tão bem, né? É um livro com muitas camadas que são políticas, né? Ela é uma peruana que mora em Madrid, tem esse tataravô austríaco, então ela claramente tem aquele fenótipo, né, do indígena, sul-americano, e, no entanto, tem um sobrenome judeu. É tudo tão complexo, é muito interessante o trabalho que ela faz, e seria uma conversa super produtiva, assim. E aí você fala, nossa, que lugar é esse em que esse afeto e essa preocupação de que grupo você faz parte, para quem você torce, o que você pode dizer, se sobrepõe a isso. Ela é uma escritora muito boa, né, que acho que vive dessa discussão de ideias. Assim. Isso é uma coisa muito intrigante para mim.
No caso, assim, quando eu vejo uma pessoa que é claramente um amigo muito inteligente, que eu sei que é inteligente e que está nessa visão muito estreita ainda, me dá uma frustração que é o que leva, o que está levando essa pessoa para ir? E não é só um raciocínio próprio, uma paixão, uma ignorância. Acho que faz parte dessa lógica, que é o que você está falando, que é das redes, que é essa maneira de viver em que a gente está absolutamente imerso, em que você se afirma de acordo com esse grupo do qual você faz parte. A gente já tem idade, e as redes sociais já têm idade suficiente para a gente saber como é esse jogo. A gente tem informação sobre o que jogo é esse, né? Esse jogo coloca você, o algoritmo te joga para dentro dessa lógica que é binária. Se você tem uma opinião, se você compra um livro, prontamente a Amazon já te manda. Então, você também deveria ler esse, e tudo contribuindo para esse pensamento que é monolítico, que é desinteressante. Então, eu falo, cara, como é que sai desse buraco, né? Eu tive filhas, eu tenho uma filha que é ainda adolescente. Eu falo, cara, não é possível que o mundo... O que é que quebra com isso? Eu, às vezes, uma fantasia boba, eu falo, nossa, eu sonho com um dia do colapso da internet, assim, mas que não dá. É óbvio que daí vai criar uns probleminhas a mais, assim, acho que tem muita coisa ligada na internet hoje. Mas, de fato, assim, um momento em que a gente conseguisse se ver, conseguir pensar, sem ter que se preocupar com essa lógica, né? Quem é que vai me ver? Qual é a imagem? De novo, eu vou citar a mesa do Michel, porque ele estava com a Cida Bento. Que é isso, uma pessoa que elogiou o movimento Judeus pela Democracia, entendeu o perigo que é essa onda antissemita que está acontecendo hoje. E é isso, os pares dela no movimento negro e na esquerda progressista de modo geral vêm assim, querida, não dá para você sambar dos dois lados, entendeu? Ou você é uma preta de um movimento, ou você vai defender os judeus. E aí uma aula que a Cida e o Michel dão é assim, meus queridos, se a gente parou, se a humanidade vai parar nesse tipo de divisão, imagina uma pessoa que está um intelectual e tal, a gente vai para o buraco. Então, o que eu acho que eu tenho o antídoto assim, para mim, para isso, em vez de entrar nessa lógica de assim, não acredito que você está falando esse absurdo, ou tipo, não acredito que você foi para Israel, você está nesse lugar, e tal, tentar achar onde é que tem luz, quem é que está dizendo coisa que precisa ser dita, que a gente tem que ouvir. Tenho tentado espalhar isso, sabe, assim, coisas. Ontem eu estava ouvindo um podcast, tem um cara que chama Ezra Klein, exatamente, que era da Vox, New York Times, e é uma conversa, isso eu vou até recomendar. Com a rabina, né? Com a rabina Sharon Brous, essa rabina americana que vive em Los Angeles. Que conversa que, assim, mudou o meu dia. Assim, tem uma coisa de, gente, que desespero, que binarismo, que coisa redutora, como é que a gente sai disso? Aí, de repente, aparece uma conversa na sua frente que é exatamente assim, com essa riqueza, que é sobre a dor, de entender que essa Israel de hoje, de fato, tem muitas coisas indefensáveis, muito tristes, que a gente não sabe como é que sai disso, que você pode... falava, inclusive, da Vivian Silver, aquela ativista pela paz, que foi uma das pessoas mortas pelo Hamas. É tudo muito complexo, a gente pode sentir essa dor e falar sobre isso. Então, o antídoto, para mim, tem sido cada vez que aparece uma coisa, eu agarro e espalho. Eu nem tinha espalhado, eu vou postar. E vou dizer aqui, tem que ouvir esse tipo de coisa, tem que sair dessa lógica, tem que ouvir a Cida Bento, o Michel, tem que ouvir as coisas que levam para a gente para a luz e para alguma ideia de processo de paz, né? Se os atores políticos envolvidos hoje parecem muito distantes de propor uma solução de paz e tal, vai ter que partir da gente, tem que começar com a gente um pensamento. Então, para mim, não me interessa quem está falando, não acredito, não, isso aqui não sei o quê, isso aqui... Não, eu quero ouvir quem está pensando na solução que vai ser política, né? Que vai ser de uma decisão, que vai ser de um outro caminho. Eu tenho tentado me proteger assim.
Mas é dureza, né? Tem que ir desviando assim do tiroteio. Vera, essa coisa do ir desviando dessas do binarismo e de certezas assim também atinge as mães muito, né? Eu acho. E o seu livro fala um pouco sobre isso, né? O Manifesto Antimaternalista, sobre de algum jeito como isso vai escravizando as mulheres nesse papel, que é um papel de uma certa prisão e de muito poder ao mesmo tempo, né? Elas se sentem muito empoderadas no papel de mãe, mas que também isso sobrecarrega, enfim, com todos os recortes de classe, gênero, etc. Então, eu queria te perguntar se esses ideais maternos que a gente vê também nas redes sociais, eles intensificam um pouco essa dor das mulheres hoje, mães que acham que tem que seguir todas essas tags que a gente está vendo, que pode ser para Israel e Palestina ou para questões da maternidade. Então, eu estava te ouvindo e estava pensando numa questão, porque, claro, toda vez que você emite uma opinião um pouco mais forte, né, um pouco menos, enfim, um pouco mais contundente na internet, parecem pessoas falando coisas, às vezes, muito duras, né, em relação à maternidade, em relação a qualquer tema polêmico. E a maternidade é extremamente polêmica, né? Ela é extremamente polarizada, né? A mãe ou ela é maravilhosa ou ela é execrável. Tudo que é idealizado é você colocar uma coisa no pedestal e fingir que essa coisa não tem lado B. E a qualquer momento o lado B aparece e aí é sempre uma derrocada. Mas o que é muito curioso na internet é que quando a pessoa bate uma coisa muito... que não seja robô, mas se alguém chega e fala assim, como assim você fala isso? Se eu tiver um pouquinho de paciência e responder, olha, talvez você não esteja pensando nisso, talvez você não esteja pensando naquilo. É muito curioso como as pessoas falam assim, obrigada por você ter falado comigo, eu vou pensar. Eu fico sempre muito chocada, porque a pessoa começa com uma fala assim, terrível, grosseira, às vezes com palavrão. E aí eu falo assim, mas veja bem, quando eu estou com paciência, tá? Isso não acontece sempre. E é impressionante como essas pessoas elas querem simplesmente serem ouvidas, acham que não vão ser ouvidas, e se você responder com uma coisa violenta, aí começa a entrar nesse circuito dos afetos, né, que o Safatli fala, quer dizer, você ficar usando dos afetos para manter a pessoa naquele lugar. E se você não fizer isso, você sair do cabo de guerra, a corda cai, o outro cai do outro lado e fala assim... Essa semana mesmo o rapaz falou assim, não, mas como assim que a gente vai ter aí vai fazer escolhas, né, por cotas? Quem disse que essas mulheres negras são as melhores para serem juízas? Né? E você fala assim, mas escuta, mas a gente trabalha com cotas, sempre trabalhamos, né? Porque os juízes são todos brancos homens, então isso é cota. Isso já está colocado, né? Não, mas o critério de gênero e raça não deveria ser colocado. Mas está colocado. Há 132 anos que só tem homens brancos. E já está colocado. E o cara fala, nunca tinha pensado nisso. Então, vamos pensar nisso, né? E aí você abre esse espaço. Então, essa polarização sobre qualquer tema, né? No caso, claro, eu desenvolvo bastante isso no livro, ela também é uma corda que a pessoa joga para você puxar e continuar no cabo de guerra. Se você soltar, às vezes pode aparecer alguma coisa surpreendente do outro lado, né? Fora isso, que a gente tem são as mulheres adoecendo, né, de burnout pelos excessos de idealização e de exigências e de colocações que vão resumindo a vida da mulher ao cuidado com as próximas gerações e todo o resto, né? Então a gente vai ficando premida por essa lógica. Mas você viu que eu fui voltando para a conversa, porque eu achei que a conversa está muito quente aqui para falar do meu livro. Eu acho mas fala do livro. Não, mas eu acho que me interessa pensar como a gente... Porque quando você pergunta assim, como é que a gente faz? Eu sempre penso, vamos reconhecer que a gente está fazendo isso hoje, agora? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém veio na sexta-feira à noite aqui para sentar nessa cadeira, né? A gente está aqui falando, vamos nos encontrar pessoalmente? Vamos ver a cor um do outro, o cheiro, a presença, né, os intervalos, as pausas. É isso que é o antídoto para a coisa, né? Não é na virtualidade que a gente vai encontrar muitas saídas, porque ela é feita para outra coisa. Ela é feita para captar os nossos afetos, esses afetos mais disruptivos, mais desorganizados, para projetar isso em algum lugar, que é sempre um outro, que como se não é uma alteridade, é barbárie, né? É sempre um outro colocado como alvo.
Então, a gente vai ter que trabalhar no presencial, né? A gente vai ter que trabalhar nessa possibilidade de contato real, né? Chegaram algumas perguntas aqui da plateia. Pergunta para a Vera. Uma pergunta sobre podemos pensar a parentalidade como uma experiência de alteridade? Em que medida o estranhamento radical na relação pais e filhos pode nos ajudar a pensar outras experiências de alteridade? Basicamente, a parentalidade é uma experiência de alteridade que vai se construindo, porque, a princípio, quando você pensa numa próxima geração, você pensa numa geração que a gente imagina que vai transmitir algo tanto genético, pode ser, mas nem sempre, mas de uma linhagem, né? A tua filiação, ela transmite a tua linhagem, ela transmite o seu nome, ela transmite, eventualmente, a sua genética, ela transmite a sua herança. Então, quando a gente tem filho, a gente tem a pretensão inconsciente de ter o mini-me, né? Ter alguém em quem a gente sempre se espelhe, se reconheça, mas sempre a parte bacana. A parte ruim a gente diz, não, isso é a cara do seu pai, não tem nada a ver comigo. Você não sei de onde você tira. Sua avó, né? Claro. Então o filho devolve para a gente coisas que a gente reconhece e coisas que a gente execra, né? Então mas o paradoxo é que você cria alguém que você nomeia, de quem você espera todo um retorno, mas ele é outra pessoa mesmo. E a gente, né? E a gente está sempre se chocando com isso. Desde o dia 1, a gente está sempre se chocando com esse outro e que está nos devolvendo algo que a gente não espera. E é engraçado porque a gente sempre tem que fazer uma retificação. Eu tenho certeza que você é assim. E não é. Eu tenho certeza que ela pensa assim. E não pensa. Eu tenho certeza que você está com frio. Põe um casaco. Não está. Você gosta eu falo disso, isso toda né? hora, o casaco. Eu não me livro do casaco. É um inferno, não é? E assim, é muito engraçado que as crianças falam assim, mas mãe, eu nunca gostei de abacate. Com quem que você está falando? Assim, não é comigo. Então tem o filho, que é uma alteridade absoluta, e entre você e o filho tem uma espécie de anteparo, que é um espelho meio distorcido, onde você quase vê o filho e não vê. E aí, quando ele vem e fala assim, mãe, eu vou me converter ao judaísmo, você fala, cadê a minha filha? Abduziram a minha filha? Não é minha filha, eu não reconheço. E aí, na verdade, é uma cena na qual fica mais explícito o que sempre está na relação entre pais e filhos, que o outro é uma alteridade absoluta e que, às vezes, parece com você. Mas essas vezes que parece com você, não é você, né? Então, enfim, não é fácil, não. Gente, que falta fazem as mães nas mesas de diálogo para a paz? Eu acho que faz mesmo. Tem um parênteses aqui que diz, sabemos que nos dois lados só tem homens, governo Bibi e Hamas. Isso, eu pensei nisso, até nessas reflexões assim, como é que a gente vai fazer essa mesa funcionar? Porque eu queria falar do teu livro, acho isso interessante, e também de todas essas necessidades que a gente tem de falar de diálogo. E uma coisa que me ocorreu, Alice, você está nessa defesa do quanto a gente tem que alargar essa rede de cuidados, né, do que isso não é um papel de uma mulher e tal. E por outro lado, eu fico pensando que os senhores dessa guerra e de qualquer guerra são muito representativos desse masculino que já deu, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Essa briga precisa mesmo de uma... eu acho que isso, de uma presença que talvez se a gente colocar uma presença feminina, fica essa coisa boba, idealizada, precisa de uma mulher lá porque ela vai trazer compreensão e fofura. Não é, mas é uma outra compreensão e é esse alargamento de cuidar também, que eu acho que essa discussão toda tem a ver com isso. Assim, a própria lógica binária, assim, de que lado você tem que cuidar. A gente tem que cuidar de todo mundo. A gente tem que cuidar... E eu acho que isso é uma visão que é mais feminina, né? Um monte de homem numa disputa que é muito passado, né? Não é possível. A gente está no século XXI e está nesse tipo de
conflito e de exército, de terror, é tudo muito masculino, né? Eu pensei muito nisso, mas não estou sabendo elaborar como você. Por favor, Vera. Mas logo me vem... Não, acho que é isso, mas assim, logo me vem Margaret Thatcher, né? Sim, existe. Então, é totalmente identificada com uma certa lógica. Mas nós temos, por força histórica, nós somos as responsáveis pela reprodução dos cuidados, né? Então, nós temos essa tecnologia do cuidado. Inclusive, nós somos empurradas para essa área na qual só nós cuidamos. E a grande crise da masculinidade hoje é uma crise no qual os homens vão tentando separar a masculinidade do machismo, que eu acho que é absolutamente válido. Os homens não vão ter que se tornar mulheres para vencer o machismo é um outro departamento. Mas como afirmar a masculinidade quando ela foi toda construída tão avessa ao cuidado? Então, tem um fenômeno interessante que eu estou começando a tentar delinear em textos, que os homens eles não conversam entre si, né? Só conversam de coisas não pessoais, não íntimas, né? Tem conversas, mas aquela conversa mesmo, ou eles têm com as amigas, com as grandes amigas, é engraçado isso, ou não tem com ninguém, que é a pior das hipóteses, né? As amigas estão falando, se vira, cara, não quero. Eu tenho que cuidar da minha feminilidade, que já é uma encrenca, separar a mãe de mulher já é difícil pra caramba, e eu não vou dar conta mais de cuidar de você. E aí os homens estão muito sofridos, porque eles não têm uma cultura, não foram criados, não sabem como chegar e contar de si, falar de si intimamente, né? Então é uma crise do cuidado entre os homens. E aí a tendência, se você não consegue compartilhar do mundo afetivo íntimo, todo mundo, quando não consegue compartilhar do mundo íntimo, adoece, né? Então os homens adoecem, né? Só que a gente não vai poder acolher isso porque a gente já tem muita coisa para resolver como mulheres, né? Sobreviver é uma delas. Agora, como que você vai ter governantes que não têm essa competência? Porque a gente não criou uma geração que pensa no cuidado acima de tudo. E quando eu falo cuidado, não é uma coisa, ai que romântico, vamos cuidar um da mão, não é isso. É porque sem o cuidado a gente simplesmente não vai sobreviver. Não é uma coisa que tem uma pragmática o cuidado, né? Quer dizer, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar uns dos outros e a gente vive. Se a gente não cuida, a gente se mata e destrói o planeta. Então, a crise do cuidado, né? Eu acho que está sendo colocada aí entre feminino e masculino, mas é claro que existem mulheres absolutamente violentas e homens cuidadores, né, que têm uma outra ética, mas a gente foi criado para cuidar. Então esse know-how é nosso. Se vocês quiserem, a gente transmite para vocês como é que funciona. Não, e hoje ainda tem essa coisa, além de homens, né, o que eu estou pensando da política geral, se a gente pensar no Bibi Netanyahu, no próprio Bolsonaro, e um monte de homem ressentido, né? Então a gente assim, são os lugares todos liderados por um ressentimento, né? Então a gente está aqui muito falando sobre essa lógica de rede binária e tudo mais, mas tem essa crise também de umas lideranças que, gente, francamente, né? Como que a gente veio parar aqui? Como que essas pessoas estão dominando o mundo, né? Como uma figura como o Bibi se mantém no poder há tanto tempo, né? Eu não sei quem teve a chance de ver algumas imagens dos reencontros das mães com as filhas reféns, ou filhos reféns, né? São imagens muito, muito emocionantes. E também no começo da guerra, eu me lembro de ter visto um jornalista postar uma foto de uma mãe em Gaza e ela estava arrastando no chão dois bebê conforto, assim, com dois bebês. E ele pôs na legenda, mãe, só isso, né? Então, acho que nessa guerra, essa questão das mães, por conta dos sequestros, né, e elas estão indo lá, e elas estão falando, e a gente pensa, e se fosse a gente, né, assim, muito potente, acho que ganhou um outro lugar também pela força da internet e de todos esses depoimentos. Mas é uma pergunta para as duas aqui. Houve mudança no entendimento que vocês tinham do antissemitismo antes e depois da experiência das suas filhas? Bom, para mim, tem, totalmente. E eu acho que, assim, para além do processo, desde 7 de outubro, certamente, né? Aconteceu uma coisa outro dia, a Luísa está aqui, desde, sei lá, a guerra foi 7 de outubro,
os ataques, ela chegou uma semana depois. A gente teve, em outubro, num evento, no dia em que a Polícia Federal prendeu aquelas pessoas suspeitas de estarem envolvidas com um possível atentado do Hezbollah no Brasil e tal. E naquele dia, eu e a Luísa, a gente foi para um evento. E me ocorreu pela primeira vez, nunca tinha passado isso na minha cabeça, talvez na cabeça dela, sim, que é judia e que vive nesse outro lugar, mas para mim foi a primeira vez em que eu tive medo de estar num lugar em que estariam muitos judeus. Era um evento, era uma discussão do IB até sobre o Roger Waters, que era uma coisa até de antes da guerra, como ele vinha para o Brasil e ele já teve várias manifestações antissemitas, tinha um debate sobre isso, o que incomoda ali e tal. O fato de estar num evento que era organizado pelo Instituto Brasil-Israel me deu um medo. E eu falei, nossa, mas calma, estou louca, era no MIS e tal. E a Luísa, eu estou abrindo tanta coisa que é muito íntima. Não, mas é só porque... É só porque ela comentou assim, você sabe que era isso, né? Nossa, no Brasil, Hezbollah, a gente esquece que essas coisas de fato estão espalhadas. E ela falou, e de fato uma pessoa me convidou para ir no Shabat sexta-feira, numa determinada sinagoga. Ela falou, eu já não sei se eu vou. Então essa interdição, assim, gente, não é possível. A gente está no Brasil, em São Paulo, em 2023, e é para ter esse tipo de medo, ele é real. E tudo bem, eu estou falando aqui de uma coisa, de uma descoberta, de uma possibilidade de atentado que é terrorista, que é uma coisa muito extrema, mas isso está acontecendo de maneiras mais sutis, né? O que o que o David discute hoje, é o que a gente está vendo todo dia. Assim, tem uma coisa que pode ser mais velada, nem sempre é declarada, mas tem. Eu tenho essa sensação, eu temo por causa dessa sensação. Assim, eu acho que é presente, é inegável, está acontecendo. E é muito louco que a gente volte a pensar isso. Todo século, em algum momento do século, tem um massacre de judeus. Não vai acontecer de novo. Assim. E eu acho que não é um delírio a gente pensar sobre isso. Assim, as coisas estão um pouco barra pesada demais, assim, eu acho. Para mim, há essa sensação maior, sim. Eu queria só comentar uma coisa que você falou que eu achei muito legal, assim, essas mães, né? Porque essas mães também são as mães da Praça de Maio, são as mães negras da periferia lutando contra a polícia militar para reaver o corpo dos filhos. Mas elas estão nesse fronte do não armado, né? Elas entram com o corpo para cuidar, para defender, né? Então a gente vive isso também aqui no Brasil, né? Agora, o que eu mais senti foi quando os amigos das minhas filhas, quando eu entro em casa, vira tudo filho, dou bronca igual, desde que eles eram muito pequenininhos. Entrou aqui, já dou bronca igual, já quero ver se tomou banho direito, não quero nem saber. Então eu sempre fui muito assim. E quando eu cheguei na Itália e conheci os amigos da Gabi, foi uma coisa imediata, assim, muito afetiva, muito divertida, muito gostosa, e teve uma troca muito legal. Então, quando teve o ataque, foi muito, assim, me aproximou de uma coisa tão terrível, que eu acho que foi o que a Gabi sentiu também, não pondo palavras na boca dela, mas ela temeu não só pelos amigos indo para Israel lutar, mas dentro do campus. O tipo de reação que as pessoas teriam com eles. E eu me identifiquei profundamente com essa marca, sim, porque eu conheci essas pessoas e falei, gente, que terrível, né? Podia ser minha filha, é minha filha. Não precisa ser minha filha para eu sentir como se fosse, embora, claro, com a filha você tem um outro nível de responsabilidade. Então, isso me sensibilizou terrivelmente para todo esse tema, né? Eu nunca tinha vivido o antissemitismo, embora não seja judia, não posso dizer que vivo, mas eu nunca tinha estado tão próximo de pessoas ameaçadas, como eu acho que é idêntico ao que você vai contando. E eu estou falando sentindo a ameaça como uma ameaça que a minha própria integridade, que não é real, porque eu estou aqui no Brasil, eles estão lá, mas é incrível essa possibilidade de empatia nesse outro nível, né? E aí cai um monte de ficha na tua cabeça, não? Do que é viver sob essa condição, né? Sim. Que é como quando você
escuta as mães da periferia e fala o que é viver sobre essa condição, né? Você não vive, mas quanto mais próximo, mais você pode ter empatia e fazer algo de fato, né? A gente se põe nesse lugar, né? Eu estou até falando de um medo que de ameaça, é uma ameaça que é física, né? Nesse caso que eu estou falando de um atentado, você vai estar num lugar, né? Quando começou a ser falado desse evento, teve gente, é seguro esse museu e tal, porque e é uma loucura a gente estar pensando isso, mas fora essa questão que é de integridade física, desse medo que é físico, tem hoje essa cobrança, né, do que é moral. Então, desculpa, você é de Israel, um país que está destruindo, né, o território vizinho, as pessoas vizinhas, e você ser cidadã de um lugar e ter que você responder por isso, num momento de trauma absoluto, é uma coisa muito brutal, né, muito difícil, assim. Eu não sei se é só a gente que é mãe, que é mulher, que tem essa identificação quando aparece uma história de filho, de criança. Eu não sei dizer se é só da gente, mas realmente, assim, uma das primeiras histórias ali dos ataques, né, de um dos kibbutzim, que foram... Eu me lembro muito de uma história de 2 crianças. A mãe tinha saído, eu acho, ali cedinho, então chegaram os terroristas, eles foram sequestrados, né, e alguém registrou, um dizendo, mas eu sou criança, me leva, pelo amor de Deus, e tal. Aquilo, eu vivi aquilo, é muito estranho, é muito como há essa conexão, assim, eu vi esse relato de 2 meninos sendo levados, e eu imediatamente transferi assim, meu Deus, se fossem minhas filhas. É muito enlouquecedor isso. E aí, obviamente, as mães que a gente vê em Gaza, as mães que a gente vê a cada chacina que acontece no Brasil, violência, existe essa. Eu não sei se isso é só feminino, eu acho que não, né? Mas tem um negócio assim que, para mim, bateu fundo. Eu falei, caralho, como assim? A pessoa acordou e foi levada, e se eu sou essa mãe, meus 2 filhos estão sendo levados, é muito brutal, assim, isso pira a cabeça, né? Eu não acredito que seja feminino, mas eu acredito que, do jeito que a gente foi criado, eu imagino, mas não posso dizer em nome de, que os homens logo pensem em pegar em armas, responder com violência diante daquela violência, e que talvez as mulheres pensem em alguma outra coisa antes disso. Acolher, cuidar, né? Eu acho que pelo registro que a gente tem com relação, mas haver, né? Mas não acredito que a gente sinta mais que os homens. Eu acho que a gente aprendeu a fazer outra coisa com o afeto, né? Eu brinco que quando a criança vem chorando, se for menina, os pais falam: o que foi? Fala aqui, o que aconteceu? Se for menino, pensa nisso, pega a bola e vai jogar, volta, né? Então os meninos são criados para fazerem coisas. E as meninas são criadas para parar, pensar, dar nome aos afetos, né? Então, a gente tem um repertório de afetos que muitas vezes a gente não dá para os meninos. Então, a tendência é que o menino parta para a ação. São formas diferentes de lidar com o sofrimento, mas eu não diria que o sofrimento é diferente. A forma de responder a ele, a gente foi criado para que seja diferente, né? Bom, eu também estou pensando nisso todos os dias, desde o 7 de outubro, vendo as imagens também, sou muito atravessada. Sim, e aí bom, eu te interrompendo, não. Mas é muito louco também como daí dentro dessa lógica binária que a gente está aqui discutindo, aparecem agora na libertação dos reféns, aparece muito, para mim, pelo menos, ó, o algoritmo, essa coisa de, nossa, tá vendo? Eles foram bem tratados. Não. Estou dizendo que as pessoas... É muito louco você ver assim, uma tentativa de ainda assim... bom, tudo bem. Aí eu falo assim, escuta, as pessoas estão sequestradas. Como que isso pode ser uma discussão, né, possível... Se eles estão vindo bem, tá vendo? Em nome de, sei lá, que ideia de causa. É tudo errado, né? Tudo errado. É uma coisa muito maluca, muito delirante. O livro da Vera está à venda aqui fora. A gente quer agradecer as intérpretes de Libras, Natália e Elis.
Mãos Pretas. Isso. Os curadores mandaram aqui um poema? É um poema, né? Um poema. Vietnã, Por favor, ajudem, vai. Como é que fala? Bom. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu, de onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra. Você tem que escolher. Não sei. Esses são seus filhos? São. Obrigada, Vera. Obrigada, Micheline. Obrigada, Luba.